Oi pessoal, tudo bem? Dalmazei aqui, e dessa vez eu estou trazendo uma proposta um pouco diferente dos meus dois primeiros vídeos. Lá a gente viu fundamentos e teorias sobre código, sobre JavaScript, sobre expressões, e aqui nesse quadro, que chama Prática Avançada, a gente vai tentar resolver algum problema juntos. No caso, hoje a gente vai aprender a animar essa ondinha aí, que você coloca qualquer áudio nela e ela é completamente automatizada, tem vários controles para você customizar e deixar ela como você quer, né? Aqui no Prática Avançada, eu não vou explicar conceitos básicos de expressão, eu vou focar em resolver o problema, em construir isso aqui. E é claro, se a gente usar alguma função, alguma coisa, eu vou dizer o que ela faz, vou tentar explicar ali rapidamente o que está acontecendo, mas aqui é prática avançada, então eu vou considerar que pelo menos você já tem um conhecimento intermediário ou avançado para conseguir fazer essas coisas, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai animar essa ondinha aí, que é toda automatizada e, acredite se quiser, tudo isso aí tá em uma layer só. A composição final tem 5 camadas, porque a gente precisa do áudio, a gente precisa do áudio transformado em keyframes e de alguns nulos ali para a gente conseguir guardar nossos controladores, mas essa onda, ela é mesmo, de verdade, uma layer só, e a gente vai aprender a fazer isso. A gente vai usar algumas expressões diferentes, algumas delas são .content, para a gente acessar diferentes partes ali de uma estrutura de shapes. A gente também vai usar bastante .property_group, que pega, né, o nível da propriedade ali do shape que você está operando e sobe um nível, sobe outro nível. Então a gente faz isso para identificar cada um dos tracinhos dessa onda para que eles tenham um comportamento diferente. A gente também vai usar .valueAtTime, que pega o valor de alguma propriedade num tempo especificado, por isso que tem esse delay, né? Cada onda tem o seu próprio tempo da animação e isso está sendo feito com o valueAtTime. E por fim, para de fato desenhar os nossos vetores, desenhar as nossas linhas, a gente vai usar o .createPath, que é uma expressão que pode ser bem complexa, pode ser bem complicada, mas prometo que na aplicação para essa onda aqui é super simples de entender e vai ser super tranquilo. Então eu vou vir aqui para o cantinho da tela para a gente ter espaço para trabalhar e conseguir focar no After Effects, beleza? Vamos começar falando sobre um efeito que já existe no After Effects, que chama Audio Spectrum, porque se você viu essa onda, pode ser que você tenha pensado, pô Léo, mas dá para fazer isso com um efeito nativo, não preciso fazer uma expressão mega complexa. E você tá certo, parcialmente. Eu vou abrir aqui uma comp, que eu tenho esse efeito aplicado. Repara qual é o comportamento da onda desse efeito aqui. De novo, esse efeito chama Audio Spectrum, você aplica ele numa layer, você define um ponto de início ali da onda, um ponto do final da onda, e algumas outras configurações para capturar esse som de certa forma, né? Esse efeito é bem legal, só que ele não dá o efeito que eu queria, que é com a onda se movendo para a direita, assim, né? Como a gente tem no exemplo do começo lá. Nesse caso aqui, ele olha para frequências, né? E coloca essas frequências nessas bandas. Aqui a gente tem 64 bandas, que são representadas pelas linhas, e ele está olhando para o espectro da frequência, não necessariamente só me dando ali um feedback de onda, né? De como tá saindo o som. Aqui ele está olhando, então para a esquerda eu tenho frequências mais baixas, para a direita eu tenho frequências mais altas. E não tem aquele movimento de onda legal. Ele te encolhe, comprime, expande e pode ser que seja isso que você quer, e se for, que bom, tem um efeito para isso. Mas a gente vai ver um outro exemplo. Esse aqui é o exemplo criado com expressões, você pode ver lá de cara, né? Vou dar um zoom out aqui para você conseguir ver melhor até. Você consegue ver de cara que a gente tem esse movimento que vai da esquerda para a direita formando essa onda. E é esse o objetivo que eu tenho aqui nessa aula, é fazer essa onda para a esquerda para a direita, e não um espectro do áudio como o efeito nativo do AE faz para a gente. Antes da gente começar a pôr a mão na massa, eu queria mostrar para você esse outro exemplo aqui que eu fiz há uns meses atrás já, que é uma onda de áudio, mas eu usei um método um pouquinho diferente. Você pode ver que é bem mais pesado, o After está demorando aqui para fazer o preview. Vou até pausar e limitar aqui a área dele para não ficar tão travado. Mas ela tem esse movimento da esquerda para a direita que a gente quer, só que o problema desse método que eu usei aqui é que eu tenho, para essa ondinha pequena aqui, eu tinha 116 camadas. Se eu der um scroll aqui para baixo, você vai ver que eu tenho 116 camadas, porque para cada linha da onda eu tenho 3 nulos, um em cada ponta, mais um nulo no meio, para dar a escala, para expandir os outros nulos e aí fazer, né, esse movimento da onda. Então foi um método que eu usei points follow nulls, né? Por isso que ficou
essa loucura aqui. Mas aí eu descobri um método para fazer tudo em uma layer só, e é isso que a gente vai ver aqui. Eu vou mudar de composição aqui para você ver o que a gente vai fazer. Como você pode ver, o waveform aqui, a onda de áudio, só tem uma layer, e a gente tem umas outras camadas ali para controladores, a layer do áudio, enfim. Vamos começar agora então a criar essa onda. Antes da gente começar a escrever qualquer código, a gente precisa ter uma noção do problema que a gente quer resolver. Então, vamos pensar nesse seguinte raciocínio aqui. Primeiro, a gente quer criar uma linha. É o único objetivo que a gente tem no começo do nosso código. A gente precisa achar uma forma de criar uma linha usando expressões. Depois que a gente entender isso, a gente vai encontrar uma forma de manipular os pontos dessa linha de acordo com um input. Pode ser um slider no começo. Depois a gente vai linkar isso no áudio. Então, em vez de ser um slider ou qualquer outra coisa que a gente colocar ali, a gente vai usar a amplitude do áudio para dirigir essa animação, essa variação da altura dos pontos. Feito isso, a gente vai precisar duplicar a linha. E a gente vai fazer de uma forma que cada vez que você duplique, ela ande para o lado e ela já tenha um delay em relação à anterior, para justamente formar a onda. Senão a gente teria várias linhas assim animando igualzinho, né? E aí, por fim, ou não no final, mas ao longo de todo esse processo, a gente vai adicionando alguns controles extras para definir o espaçamento que a gente quer entre cada linha, para definir a altura dessas linhas, a cor, a grossura. Então a gente vai ver tudo isso a partir de agora. Então, começando, fiz uma comp 1920 por 1080, 30 frames por segundo, padrão. Não precisa ser exatamente esse tamanho, mas eu vou trabalhar aqui porque é o que eu estou acostumado. Eu vou dar um OK aqui nas minhas configurações e eu vou começar criando um objeto nulo. Para isso eu vou apertar Ctrl Alt Shift Y, ou você pode também clicar com o botão direito, novo, nulo, também dá certo. Vocês vão reparar que o meu nulo pode ser um pouco diferente do seu. Isso porque eu uso um scriptzinho chamado void, que substitui os nulos, né? No After, os nulos eles são feitos com objetos sólidos, que acabam criando um resíduo ali na janela do projeto. A única coisa que muda aqui é que o meu é um shape, mas o comportamento dele vai ser exatamente igual ao do seu nulo, tá? Esse nulo aqui vai ser só um lugar para a gente ancorar todas as nossas linhas. Caso a gente queira mexer elas de posição, escala, rotação depois, ele vai ser o parente da nossa onda. Além de ser o parente da nossa onda, essa layer aqui também vai guardar alguns sliders, alguns controladores que a gente for criando ao longo do caminho. Então eu vou apertar Enter para renomear aqui, vou colocar Ctrl Master, que vai ser o parente e também vai ser onde vão estar os controles da nossa onda. Então primeiro eu preciso de um Shape Layer, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou em Novo e vou criar um novo Shape Layer. Esse Shape Layer vai estar vazio, se eu abrir aqui, você vai ver que nem consigo abrir os contents porque não tem nada. Então eu vou usando esse botãozinho aqui, primeiro eu vou adicionar um grupo vazio, e esse grupo aqui vai ser o grupo da nossa onda. Então eu vou apertar Enter para renomear, e vou renomear ele de Waveform. Você vai reparar que geralmente eu uso alguns termos em inglês. Eu faço isso porque para mim é mais fácil escrever tudo em inglês, já que as expressões são em inglês, né? Muitos comandos, create path, por exemplo, que a gente vai usar agora, é em inglês. Então é mais fácil para mim já falar tudo em inglês, escrever as coisas em inglês, do que ficar mudando essa chavinha. Mas fica tranquilo, quando tiver algum conceito importante, eu trago a tradução dele para que, se você não tem tanta facilidade em inglês, você não fique para trás. Então a gente criou aqui o nosso grupo Waveform, você vai ver que ele ainda está vazio, mas eu vou adicionar aqui agora nele um path. Esse path não tem nada desenhado ainda, então não tem nada na nossa tela. Mas eu vou adicionar também um stroke. E esse stroke eu vou configurar aqui, ele tem 3 pixels de grossura e ele é todo branco. Como você pode ver, nada aparece na nossa composição ainda porque a gente não desenhou esse caminho. Então eu vou abrir o Path, vou segurar Alt e clicar no reloginho para a gente começar a escrever uma expressão. E a expressão que eu vou escrever aqui é a seguinte: Create Path. A expressão Create Path está mostrando aí na tela para vocês agora, ela precisa de alguns argumentos, precisa de alguns atributos para conseguir desenhar alguma coisa na tela. Pausa. Sempre que você tiver em dúvida sobre como escrever uma expressão, quais atributos colocar ali, vai para o manual online e dá uma lida. Dá uma olhada aqui na Create Path. A Create Path ela precisa de alguns argumentos, certo? Para conseguir desenhar uma linha. Primeiro vai ser um array de pontos, então eu vou precisar criar um array com vários pontos. E a gente sabe que ponto, por si só, já é um array, então vão ser vários arrays dentro de um array maior chamado pontos. Os nossos pontos, como se a gente estivesse clicando com a pen tool assim, definindo pontos em que a linha vai ser desenhada. Depois, ela precisa de um valor para as tangentes de in e outro para as tangentes de out. Isso aqui é quando começa a ficar bem mais complexo, se você quiser fazer formas curvadas com Bezier e tal.
No nosso caso, a gente não vai precisar, então ignora isso aqui por enquanto, mas é importante você saber que existe, porque querendo ou não, a gente vai ter que declarar ela na nossa expressão, mesmo que vazia. E por último, essa expressão precisa de um atributo para definir se a forma que a gente está desenhando é fechada ou não. No nosso caso, vai ser uma forma aberta, porque é só uma linha, certo? Então vamos voltar para o After e vamos escrever isso de vez agora. Tudo bem, eu tenho aqui o Create Path e eu vou, por enquanto, só digitar as informações que a gente precisa preencher para a gente não se perder, né? Primeiro a gente precisa colocar os points, depois as tangentes de in, as tangentes de out e depois a gente precisa definir se ela é aberta ou fechada. Por enquanto, isso aqui está quebrado, vai dar um erro, porque a gente não escreveu nenhum código, a gente só está demarcando aqui para saber o que a gente precisa fazer. Vamos definir primeiro os pontos. O ponto sempre precisa de duas coordenadas, x e y. Então eu já sei que um ponto é um array composto de x e y. Eu posso ter um aqui, por exemplo, que é x0, y 100. E eu posso ter outro ponto que é x0 e y menos 100. Se eu fosse desenhar uma linha que ligasse esses dois pontos, a gente teria uma linha vertical, né? Vamos testar e ver se isso é verdade. Isso aqui são dois arrays separados por uma vírgula, né? Mas eu preciso colocar eles de novo entre colchetes aqui, porque eu tenho um array definido por esses dois colchetes, e eu tenho um elemento desse array, que é um array, que tem outros dois valores, e eu tenho o outro elemento desse array, que são outros dois valores. Então, para essa linha de código aqui, eu vou criar uma variável e vou chamar isso aqui de PTS, pontos. Vou ao fim da linha e vou adicionar um ponto e vírgula. Agora aqui em points na minha expressão, eu vou só substituir isso por PTS, que são os meus pontos. As tangentes de in eu vou deixar vazio, então eu só vou abrir e fechar colchetes aqui. No out eu também vou só abrir e fechar colchete, eu não vou dar nenhuma informação sobre tangente. E aqui, se é aberto ou fechado, é aberto. A gente viu lá no manual que ele pergunta, é fechado? E a gente precisa dar um valor booleano para isso, verdadeiro ou falso. No caso, é falso para é fechado, né? Porque é aberto, então eu vou digitar falso aqui. E se eu clicar fora para confirmar, você já vê que ele desenhou uma linha ali pra gente. Exatamente como a gente imaginou que ia ser. Então a gente tem dois pontos, eles estão no x0, e um tá no y100 e o outro no y menos 100. Sempre relativo ao meio da composição ali, né? Então eu subi 100 em um ponto e eu desci 100 em outro ponto. Portanto, essa minha linha aqui, ela tem 200 pixels de altura. Isso então significa que se a gente achar uma forma de manipular esses valores de y, a gente consegue fazer essa linha aumentar e diminuir. Vamos testar isso com um slider. Eu vou criar uma variável aqui, que vai ser slider, e eu vou clicar fora aqui, vai quebrar minha composição, porque eu preciso criar um slider aqui, né? Então, com a ajuda do FX Console, eu vou adicionar um slider control aqui. E aqui de volta na minha expressão, eu vou usar o pickwhip para referenciar aquele slider. E aí eu vou colocar aqui, em vez de 100, eu vou colocar slider. E aqui, em vez de menos 100, eu vou colocar menos slider. Então, quando eu clicar fora aqui, minha linha sumiu, porque meu slider é 0. Mas se eu mexer aqui no meu slider, deixa eu apertar Ctrl Shift H para esconder ali o bounding box do nulo, você vai ver que se eu mudar esse valor aqui, agora eu estou mudando o tamanho da minha linha. Eu estou fazendo isso direto no vetor. Isso que é muito interessante desse método aqui. A gente não está usando escala, a gente não está usando nada que tenha a chance de distorcer a nossa ilustração de certa forma. É direto no ponto do vetor. E aí ele desenha a linha depois que aqueles pontos estão calculados. Perfeito, já foi uma grande parte dos nossos objetivos, né? A gente achou uma forma de construir a linha, a gente achou uma forma de manipular o valor da linha. Agora o que eu preciso fazer é, em vez de um slider, eu quero usar um áudio para controlar o movimento dessa linha aqui. Então vamos importar uma música e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu vou deletar esse slider aqui, vai quebrar a minha expressão, mas não tem problema. Eu vou vir aqui e vou deletar a linha da variável do slider, e aqui eu vou voltar para 0 e 0 por enquanto. A gente não precisa fazer nada aqui por enquanto. Vamos importar uma música. Eu tenho aqui a música que eu uso de fundo para os meus vídeos. Se eu apertar L 2 vezes, eu vou conseguir ver a onda desse áudio, né? Vou dar um zoom maior aqui. Você vê que tem um áudio rolando. Você provavelmente não vai ouvir esse áudio aí pelo vídeo, mas acredita, tem um áudio aqui, se eu der play, vai tocar. O que eu preciso acessar para conseguir linkar esse áudio lá na minha expressão, eu preciso de alguma propriedade que me dê
o volume, a frequência, alguma coisa desse áudio, né? E existe uma função no After que me ajuda com isso. Se eu clico com o botão direito aqui no meu áudio, Keyframe Assistant ou assistente de keyframe, converter áudio para keyframes. Se eu clico aqui, ele vai analisar meu áudio e ele vai criar uma nova camada na minha timeline chamada Audio Amplitude. E se eu apertar U para ver as propriedades que tem keyframes, ele vai me mostrar uma propriedade para o canal da esquerda, uma propriedade para o canal da direita e uma para ambos os canais. É essa aqui que a gente está interessado. Então eu vou simplesmente deletar aqui o da direita e o da esquerda só para ficar um pouquinho mais limpa a nossa linha do tempo. E eu vou passar esse áudio aqui para baixo. Vou colocar uma cor nessas duas camadas para ficar fácil da gente identificar que isso é o nosso áudio. Deixar eles amarelinhos assim. Vou apertar U aqui de novo na Audio Amplitude para a gente ver essa propriedade. Repara que ele criou um keyframe em cada frame. E se eu selecionar essa propriedade do slider e abrir o editor de gráfico, você vai ver essa bagunça aqui, né? Tem muito keyframe, muita coisa rolando, mas a gente pode usar esses dados, usar essa informação para manipular a nossa curva. Para isso eu vou voltar aqui, vou tirar um pouco do zoom. Na verdade, vamos limitar aqui, né? A nossa timeline é 2 segundos. Eu vou apertar N para limitar a minha work area. E agora eu vou apertar Ctrl Shift X para cropar essa work area e só ficar ali com 2 segundos de composição. Depois a gente estende isso. Vou fazer uma coisa que eu esqueci também, que é renomear a nossa camada da onda. Então aqui eu vou chamar onda de áudio. Sempre importante nomear as layers. Agora eu vou apertar E 2 vezes com a minha onda selecionada para voltar a nossa expressão para cá. E agora eu quero referenciar a amplitude do áudio. Para isso eu vou criar uma variável, eu vou chamar ela de Audio Amplitude igual. E agora eu vou buscar aquela propriedade. Então eu vou clicar aqui fora, vou apertar U na minha propriedade, vou voltar para minha expressão e usar o Pick Whip para referenciar aquela propriedade. Eu vou esconder aqui as máscaras das nossas camadas para a gente ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar com a nossa expressão. Agora é o seguinte, a gente tem o Audio Amplitude e basta a gente plugar ele nos nossos pontos, certo? Então aqui vai ser 0 mais Audio Amplitude e aqui vai ser 0 menos Audio Amplitude. Mais e menos porque eu quero que um ponto vá para cima e o outro para baixo. Se eu clicar aqui agora, a nossa linha volta. Eu vou apertar Home para voltar para o começo e eu vou apertar Play aqui e a gente vai ver que a nossa linha está respeitando o nosso áudio agora. Conforme vai a batida da nossa música, ela expande e diminui no ritmo. Puxa, mas está muito pequenininha a minha linha, né? Queria uma linha maior. Calma que a gente vai adicionar controles para definir isso no futuro. Mas perfeito, a gente já conseguiu fazer uma grande parte do nosso processo, que é criar a linha, achar uma forma de manipular os pontos dessa linha e achar uma forma de linkar essa manipulação ao áudio. Essa aqui é a primeira parte da nossa aula. Agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui e eu te vejo no próximo vídeo para a gente começar a fazer a onda.